Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Lin Jin acenou com a cabeça. Foi só após esse gesto que Zhu Ventan finalmente pôde relaxar. Como o tempo era essencial, ele sabia que tinha outra tarefa urgente a fazer. Num instante, Zhu Ventan saltou e partiu em uma direção específica. Ele precisava eliminar os dois guardas do Rei Yan. Ambos haviam sido temporariamente imobilizados por Lin Jin, mas, quando ele estava tratando Xiao Wu, sua energia espiritual foi retraída. Os dois homens, então, conseguiram se livrar da dormência e, desde então, tentavam fugir apoiando um ao outro. No entanto, devido aos ferimentos graves, não conseguiram ir muito longe. Além disso, Zhu Ventan havia usado secretamente um feitiço que lhe permitiria rastreá-los mais tarde, quando a batalha terminasse. Por isso, não demorou muito até que Zhu Ventan retornasse. Havia um forte cheiro metálico de sangue em sua pessoa. Sem dúvida, os dois guardas do Rei Yan estavam mortos de vez. Com sua experiência e habilidade, os dois cadáveres devem ter sido tratados de forma a não deixar pistas. Quanto ao cadáver do Rei Yan, não precisava ser cuidado, pois havia sido enterrado sob a montanha de pedras junto com sua cobra real ocidental. O corpo já devia ter virado uma pasta. Assim, os únicos que sabiam a verdade eram os que ainda estavam vivos. Lin Jin era confiável, e o mesmo valia para Ku Wenji. A única que restava era Tilly. No entanto, de acordo com as palavras de Ku Wenji, embora não se conhecessem há muito tempo, elas eram próximas como irmãs. Além disso, Tilly havia fugido do Paris Ocidental, então deveria ser capaz de guardar o segredo. Com isso, as preocupações de Zhu Ventan estavam praticamente resolvidas. De repente, um grito de águia ecoou à distância. A expressão de Zhu Ventan ficou tensa, ele sabia que os especialistas da cidade do bordo finalmente os haviam alcançado. Não, por que chegaram tão rápido? Zhu Ventan sentiu as mãos e os pés ficarem gelados. Pelo que sabia, o guardião do Pavilhão da Graça era um homem cujas habilidades de combate eram equivalentes, ou talvez um pouco superiores, às dele. Seu nome era Zhen Yuan. Esse homem normalmente mantinha um perfil discreto, mas sua força não podia ser subestimada. Ele não só possuía uma besta de estimação de nível 3, como também sua companheira era uma criatura rara considerada a mais forte entre todas do mesmo nível. Além disso, com uma instituição tão poderosa como o Pavilhão da Graça apoiando, a força que Zhen Yuan comandava não era insignificante. O Pavilhão da Graça mantinha muitos especialistas. Esses homens estavam espalhados pela cidade e viviam confortavelmente em tempos normais, mas eram convocados sempre que o Pavilhão da Graça estivesse em perigo. Quanto às águias, uma instituição tão grandiosa como o Pavilhão da Graça obviamente podia bancá-las. Zhu Ventan sabia que já era tarde para esconder Ku Wenji e Tilly. Com a velocidade das águias, os reforços deveriam avistá-las em breve. Não havia lugar para esconder humanos ali. Faltou pouco para conseguirmos. Zhu Ventan sabia que Ku Wenji e Tilly seriam levadas de volta assim que Zhen Yuan e os outros chegassem. Depois disso, tirando Tilly, Ku Wenji certamente seria forçada a permanecer no Pavilhão da Graça para continuar servindo como sua árvore de dinheiro. Talvez esse fosse seu destino. Seria possível para ele mudar o destino dela? Impossível. Após perder essa oportunidade, como Zhu Ventan poderia sequer competir com o grupo por trás do Pavilhão da Graça? Esqueça ele, até o senhor da cidade, Bai Shenkonkon, não teria audácia para isso. Naquele momento, Zhu Ventan se sentiu completamente inútil. Ele rangia os dentes com força enquanto olhava para Ku Wenji com os olhos injetados de sangue. Ku Wenji parecia igualmente angustiada, mas ela entendia o que Zhu Ventan estava pensando. Por isso, não disse nada, apenas deu um pequeno sorriso carregado de desespero e tristeza. Zhu Ventan naturalmente sabia o que Ku Wenji pensava. Ele queria continuar matando. Se ele massacrasse Zhen Yuan e seu grupo, poderia ficar com Ku Wenji. No entanto, independentemente de conseguir ou não, a racionalidade dizia a Zhu Ventan que, mesmo que de alguma forma obtivesse sucesso, seu plano seria descoberto mais cedo ou mais tarde. Quando o Pavilhão da Graça descobrisse o que ele fez, nem mesmo Bai Zenkon poderia salvá-lo. De fato, as águias eram rápidas. Em menos de 3 respirações, as criaturas já estavam à vista. Havia 2 águias se aproximando, uma carregava um passageiro, enquanto a outra levava 2. No total, eram 3 pessoas. O homem que os liderava era Zhen Yuan. Esse Zhen Yuan parecia um herói imponente, com sua barba desgrenhada e postura poderosa. Ele não tinha uma besta de estimação o acompanhando, então devia ter cultivado o pergaminho do mestre das bestas também. Quanto aos outros 2 homens na segunda águia, um tinha uma piton enrolada no braço, enquanto o outro tinha as costas curvadas, com uma cauda de escorpião saindo de suas costas. Olhando mais de perto, sua postura estranha se devia a um enorme escorpião montado em suas costas, sob suas roupas. Desses 2 homens, cada um parecia mais horrendo que o outro.
Também estavam vestidos de forma estranha. Ainda assim, ambos exalavam uma aura mortal, e Zhu Ventan sabia quem eles eram. Esses homens eram especialistas altamente classificados no submundo dos vilões e haviam sido contratados pelo Pavilhão da Graça para fazer seu trabalho sujo. Antes que Zhu Ventan pudesse falar, Lin Jin se adiantou e disse: acalme-se. Usei um pequeno feitiço de camuflagem. Além de nós dois, esses três não podem ver mais ninguém aqui. Ao ouvir isso, Zhu Ventan primeiro ficou chocado e depois imediatamente aliviado. Se fosse outra pessoa dizendo isso, Zhu Ventan nunca teria acreditado. Mas essa pessoa era Lin Jin. Ele tinha fé total no homem. Para um especialista que podia transformar uma colina em uma arma, saber lançar um feitiço de camuflagem não parecia absurdo. Embora a camuflagem soasse como um feitiço menor, ainda era um feitiço de um imortal antigo. Pelo menos, Zhu Ventan nunca tinha visto algo assim antes. As palavras de Lin Jin foram altas o suficiente para Ku Wenji e Tilly ouvirem. Até o monstro leopardo, Lin Ban, as escutou. Apesar das preocupações, todos permaneceram parados e firmes, sem ousar falar ou se mover. Até mentalmente, eles repetiam: vocês não podem nos ver, vocês não podem nos ver. No entanto, aqueles três que desceram da águia estavam tão perto, como não os viriam? Seus pensamentos estavam dispersos, e todos sentiam diferentes níveis de inquietação. Zhu Ventan também estava ansioso, mas Lin Jin parecia indiferente. Vendo o trio se aproximar, Zhu Ventan só pôde se preparar e avançar. Zhen Yuan, você demorou demais. Zhu Ventan já estava composto. Afinal, ele era o grande intendente da mansão do senhor da cidade e um homem experiente. Ele se condicionou a agir com calma em situações perigosas. Ele marchou para frente enquanto falava, bloqueando o caminho do trio. Zhen Yuan riu ao ver Zhu Ventan. Intendente Zhu, ouvi que algo aconteceu e vim imediatamente. Nos disseram que a senhorita Ku e uma recém-chegada, a beleza do oeste, foram sequestradas. Você poderia nos contar o que aconteceu? Mesmo com seu tom educado, Zhen Yuan não parecia ser um homem fácil de enganar. Apesar de sua postura descontraída e casual, seus olhos eram afiados. Seria preciso muito mais para enganá-lo. Enquanto falava, ele olhou para Lin Jin. Zhen Yuan reconheceu facilmente Zhu Ventan, já que ele era o intendente da mansão do senhor da cidade. No entanto, não reconheceu essa outra pessoa. Como um especialista, um instinto surgiu em Zhen Yuan, dizendo-lhe que Lin Jin não era um qualquer. Lin Jin apenas sorriu e permaneceu em silêncio. Como não conhecia aqueles três, não havia necessidade de participar da conversa. Zhu Ventan resumiu o que havia acontecido. A primeira metade de sua história era verdadeira, mas a segunda metade foi inteiramente inventada. Claro, ele não falou sem nexo, Zhu Ventan garantiu que soasse coerente e convincente. Por exemplo, ele disse que perseguiu e lutou contra o monstro, apenas para perceber que estava perdendo a batalha. Felizmente, seu amigo, Lin Jin, chegou a tempo de ajudar e, embora tenham conseguido lutar, o monstro escapou. Fiz o meu melhor, mas eram muitos e cada um era normalmente forte. Zhu Ventan mentiu descaradamente. Ku Wenji, Tilly e o leopardo atordoado estavam a apenas 10 passos atrás dele. Nenhum deles ousou fazer um pio enquanto observavam Zhu Ventan mentir para sair da situação. Até o intendente Zhu não conseguiu lidar com eles? Zhen Yuan franziu a testa, claramente cético. De repente, um dos dois homens de aparência estranha atrás de Zhen Yuan, aquele com a piton no braço, encarou Lin Jin com uma expressão ameaçadora. Sua testa estava raspada, e um pequeno rabo de cavalo pendia atrás da cabeça. Ele então perguntou: quem é esse? Zhen Yuan também queria saber, então a pergunta do companheiro veio a calhar. Zhu Ventan revirou os olhos. Este é o chefe Lin da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. Eu estava bebendo com o chefe Lin no Pavilhão da Graça quando algo terrível aconteceu. Foi o chefe Lin quem me ajudou a repelir o monstro. Chefe Lin. Zhen Yuan pareceu ter um estalo de reconhecimento. Já ouvi falar de você. Então você é o chefe Lin. Recentemente, soube como o chefe Lin derrotou o Yang Jia da Associação dos Frades e foi promovido a avaliador de bestas de nível 3. Que honra conhecê-lo pessoalmente. Suas palavras soavam genuinamente superficiais. Felizmente, Lin Jin não se importou. Zhu Ventan estava gritando internamente de alegria ao perceber que Zhen Yuan e seu grupo realmente não conseguiam ver Ku Wenji e os outros. Isso era verdadeiramente incrível. Por isso, ele não se incomodou com o tom provocativo de Zhen Yuan. Ele conhecia o temperamento peculiar de Zhen Yuan. O homem desrespeitava até o senhor da cidade quando bem entendia, muito menos seu intendente. E eles não podiam fazer nada, já que o homem trabalhava para o Pavilhão da Graça. Zhu Ventan também evitava provocá-los quando possível. Comparado a isso, Zhu Ventan estava muito mais impressionado com a habilidade de Lin Jin.
3 adultos vivos e respirando estavam praticamente debaixo de seus narizes, mas Zhen Yuan e seu grupo estavam completamente alheios. Incrível! Isso era demais. Zhou Ventan percebeu que seu maior ganho hoje foi ter se tornado amigo de alguém tão notável quanto Lin Jin. Depois de descobrir a identidade de Lin Jin, os outros 3 perderam o interesse e começaram a pressionar Zhou Ventan por mais detalhes. Zhen Yuan era um investigador bastante competente. Ao chegar ao local, ele deduziu, a partir das pistas, que Ku Wenji e Tilly haviam sido sequestradas por pessoas do continente gramíneo. E esses sequestradores eram indivíduos formidáveis. Eles não devem ter ido longe. Mesmo que tenham, não podem ser mais rápidos que águias. Vamos persegui-los, Zhen Yuan disse aos companheiros. Então, cumprimentou Zhou Ventan e Lin Jin por formalidade. Senhores, adoraria continuar nossa conversa, mas tenho trabalho a fazer. Agora, me despeço. Porém, visitarei vocês novamente outro dia. Zhou Ventan retribuiu o cumprimento sem dizer mais nada. De repente, Zhen Yuan congelou. Todos ficaram tensos, porque Zhen Yuan estava olhando diretamente para a montanha recém-criada. Que estranho. Zhen Yuan comentou. Por que não me lembro de haver uma montanha aqui? Depois de alguns tapas na cabeça e um balançar de cabeça, Zhen Yuan murmurou. Talvez minha memória esteja errada. Dito isso, ele não perdeu um segundo. Deu um tapa na águia, e eles decolaram imediatamente, indo para o oeste em perseguição aos sequestradores. Claro, sua busca seria infrutífera, pois o que procuravam estava bem diante de seus olhos. Assim que o trio e suas águias desapareceram, Zhou Ventan se curvou diante de Lin Jin. Não apenas ele, mas Ku Wenji também se ajoelhou em respeito. Lin Jin rapidamente a ajudou a levantar. Não posso aceitar isso. Pode sim. Foi Zhou Ventan quem falou, também se ajoelhando. Isso fez Lin Jin entrar em pânico, ajudando os dois a se levantarem. Irmão Lin, eu, Zhou Ventan, nunca esquecerei a graça que nos mostrou hoje. De agora em diante, se precisar de minha ajuda, basta dizer. Cumprirei mesmo que arrisque minha vida, Zhou Ventan declarou resolutamente. A dívida que ele tinha com Lin Jin era grande demais. Se não fosse por Lin Jin, Ku Wenji não escaparia do abismo de sofrimento. E não importava o quão capaz Zhou Ventan fosse, ele nunca conseguiria salvar sua amada do pavilhão da graça. Agora, ele conseguirá. Com um pouco de planejamento, logo daria uma nova identidade a Ku Wenji. Zhou Ventan também sairia ileso dessa situação. Claro, ele não podia partir de imediato, pois isso levantaria suspeitas, especialmente de alguém tão perspicaz quanto Zhen Yuan. Pensando nisso, Zhou Ventan disse rapidamente. Irmão Lin, aquele homem não será fácil de lidar. Ele é incrivelmente forte e já trabalhou como detetive do governo. Dizem que não há caso que ele não resolva. Quando disse que nos visitaria, não estava brincando. Lin Jin sorriu. Tudo bem. Se seus arranjos forem adequados, ele pode suspeitar de você, mas o que pode fazer sem provas? Além disso, você tem o Sr. Bai para protegê-lo. Zhou Ventan acenou e não disse mais nada. Agora, só temia que Zhen Yuan voltasse, então precisava arranjar um esconderijo para Ku Wenji rapidamente. Ventan, a irmã Tilly não tem para onde ir agora. Pode arrumar um lugar temporário para ela também? Ku Wenji perguntou suavemente. Ao lado dela, Tilly parecia perdida e frágil. Zhou Ventan acenou. Wenji, faremos o que você disser. Não se preocupe, a senhorita Tilly nos ajudou muito. É justo ajudarmos também. E ele? Tilly olhou para o leopardo monstro, Linbon, igualmente perdido. Para Linbon, Lin Jin tinha seus próprios planos. Por causa desse monstro, Lin Jin provavelmente ofendeu um especialista, então tinha perguntas a fazer. Mas agora não era hora para interrogatório. Lin Jin virou-se para Linbon e disse. Volte imediatamente para o país ocidental do continente gramíneo. Lembre-se, não cubra seus rastros. É melhor que sejam rastreáveis. Esconda-se assim que chegar e espere a poeira baixar. Isso não acabará facilmente. Mesmo que o pavilhão da graça pare de investigar, com o rei Yan morto, o país ocidental não deixará barato. Quando surgir uma oportunidade, volte até mim. Isso não era uma negociação, e todos sabiam. Era uma ordem. Linbon entendeu a gravidade e acenou imediatamente. Não se preocupe, senhor. Linbon lembrará. Seguirei suas instruções de agora em diante. Bom, tenha cuidado no caminho de volta, Lin Jin acenou. Linbon curvou-se e partiu em disparada. Sua velocidade no solo rivalizava com a de um pássaro no ar. Senhor, está usando Linbon como distração para ganhar tempo a irmã Ku? Tilly perguntou. Inteligente como era, seu palpite estava correto. Mas Lin Jin não a elogiaria. Irmão Zhou, tive uma ideia anteriormente e gostaria de voltar para estudá-la. Cuide do resto, e se precisar de mim, sabe onde me encontrar, Lin Jin disse.
A partir de agora, o Venta não precisaria mais de muita ajuda. Lin Jin já fizera o suficiente para uma vida inteira. Irmão Lin, vá em frente. Não se preocupe, cuidarei de tudo aqui. Lin Jin acenou. Após uma última saudação, ele partiu devagar. Zhu Venta e os outros ficaram se perguntando se havia algo errado com seus olhos. Lin Jin não andava rápido, mas cada passo parecia cobrir 10, e em instantes, ele já estava além do horizonte. Zhu Venta tratou de providenciar acomodação para Ku Wenji e Tile. Como um homem experiente, sabia que voltar para a cidade do bordo seria perigoso e inadequado. No entanto, também não poderiam ir muito longe. Felizmente, ao longo dos anos, Zhu Venta havia comprado propriedades secretamente em várias aldeias próximas às fronteiras da cidade. Tudo foi feito com tanto sigilo que ninguém além dele sabia. Como o tempo era essencial, Zhu Venta agiu rapidamente. Demorar poderia levantar suspeitas. Enquanto isso, Lin Jin não estava tão preocupado quanto Zhu Venta. Mas ele também não voltou imediatamente para a cidade do bordo. Recentemente, ele teve um momento de iluminação, e ideias brotavam em sua mente como uma fonte inesgotável. Por isso, ele subiu a montanha que criou e sentou-se no pico para meditar. De seu braço, um mini Xiao Wu pulou para fora e começou a pular ao redor. Lin Jin sabia que Xiao Wu estava feliz por ter sobrevivido a uma situação mortal, mas o que ele faria em seguida provavelmente arruinaria o bom humor do pequeno dragão. Xiao Wu, pretendo usar minha psique para explorar o reino dos 9 céus novamente, Lin Jin disse. Até ele não tinha certeza se essa decisão era correta. Ele estava hesitante. No entanto, ainda não entendia completamente o incidente recente e tinha muitas perguntas. Por isso, queria voltar àquele lugar. Talvez só lá encontrasse respostas. Como esperado, Xiao Wu ficou visivelmente ansioso, alternando entre liberar geadas e chamas. Lin Jin sabia que Xiao Wu estava apenas preocupado com sua segurança. Afinal, explorar aquele lugar com a mente era perigoso, e Xiao Wu sabia melhor do que ninguém o quão aterrorizante poderia ser. Mas, uma vez que Lin Jin decidia algo, ele iria até o fim. Caso contrário, seria como ter algo preso na garganta, a incerteza o incomodaria até resolver. Ele estava sentado naquela montanha justamente por causa do amuleto do Édito, que desencadeou o reino dos 9 céus. Um feitiço capaz de criar uma montanha com um aceno de mão, mesmo que não fosse enorme, era sobrenatural. Até Lin Jin achou que foi ganancioso demais. Não era à toa que sofreu a retaliação da natureza e despertou o reino dos 9 céus. Esse tipo de poder deveria pertencer apenas aos imortais antigos. Era também por isso que Lin Jin sentia a necessidade de investigar mais. Caso contrário, não teria coragem de usar os amuletos novamente. Xiao Wu obviamente não poderia convencê-lo a mudar de ideia. Após refletir, Lin Jin fechou os olhos e mergulhou em sua psique. Ele tinha um plano para entrar no reino dos 9 céus. Antes de sair, usou nuvem portadora para deixar uma pequena porção das nuvens do reino no Museu de Bestas Mortais. Algo assim não poderia ser armazenado em qualquer lugar. Assim como o ácido sulfúrico, precisava de um recipiente especial para não corroer tudo. A aura do reino dos 9 céus era igual, se infiltrasse em um corpo físico, nem mesmo uma besta mais forte sobreviveria. Felizmente, o Museu de Bestas Mortais conseguiu contê-la, e essa aura serviria como uma ponte mental, permitindo que Lin Jin espiasse aquele lugar misterioso novamente. O nome Reino dos 9 Céus foi inventado por ele. Naquela época, ficou maravilhado com as 9 camadas do céu, tão vastas que inspiraram o nome. Agora, Lin Jin usaria a aura roubada para entender melhor o lugar. Como pescar em águas turvas, dependia da sorte. E, de repente, ele fisgou algo. Abriu os olhos. O que Lin Jin abriu foi seu olho espiritual. O que ele via agora era o que seu olho espiritual também enxergava. E, de fato, ele estava de volta ao reino misterioso. Lin Jin olhou para os 9 céus e sentiu novamente aquela pressão avassaladora. Desta vez, porém, ele entrou sorrateiramente sem chamar atenção. A situação era muito melhor que antes. Ainda assim, isso só o tornava mais cauteloso. Se vacilasse, poderia sofrer um acidente e as consequências seriam terríveis. Claro, Lin Jin não exploraria sem rumo. Ele só queria usar essa aura para fortalecer sua psique. Da última vez, percebeu que esse lugar era incrivelmente eficaz para aprimorar a mente. A psique humana não tinha forma, e embora existissem métodos antigos para fortalecê-la, a maioria se perdeu no tempo. Este lugar era como uma forja para a psique. Estar aqui era como ser martelado e temperado, a mente se fortalecia naturalmente. Uma psique mais forte trazia muitos benefícios, resistência a ataques mágicos e feitiços mais potentes. Agora, Lin Jin estava sozinho no reino etéreo. Na maior parte do tempo, ficava em silêncio, mas ocasionalmente olhava para os 9 céus. Há um palácio no céu. Talvez haja pessoas lá. Uma ideia surgiu. O que mais o intrigava era a besta que rugira antes.
Que tipo de criatura era? Por que soava tão aterrorizante? Até Lin Jin quase morreu de medo. Haveria uma besta nos 9 céus? Sua mente divagava. De repente, sentiu uma aura poderosa passar sobre sua cabeça. Lin Jin rapidamente se escondeu. Naquele momento, uma ave de fogo escaldante voou pelos céus como um sol ardente. Mesmo com seu olho espiritual, a visão era ofuscante. Ele viu uma ave coberta de penas flamejantes e com 3 caudas, majestosa e bela. De repente, Lin Jin pensou em algo. Essa ave não se parece com um corvo dourado. Ele não estava chutando. Quando avaliou o dourado, soube que ele tinha um traço de sangue de corvo dourado. Por isso, Lin Jin já vira ilustrações da lendária ave no museu. Claro, ele pensava que era apenas folclore. Mas agora, vendo aquela ave flamejante nos céus, não pôde evitar a semelhança. Era um corvo dourado. Um de verdade. O coração de Lin Jin acelerou, e sua mente vacilou. De repente, o corvo dourado mergulhou nas nuvens, mas Lin Jin, com sua visão afiada, viu algo cair dos céus. Uma faísca? Não, era uma pena. Uma pena de corvo dourado. Enquanto o corvo voava, por algum motivo, soltou uma pena. Vendo isso, uma ideia ardente surgiu na mente de Lin Jin. Ele precisava daquela pena. Era definitivamente um tesouro. Talvez não para os habitantes dali, mas certamente para ele. Mas como obtê-la? A pena flutuava no ar, quem sabia onde cairia? Lin Jin não aguentou. Sabia que era sua chance. Aquela pena vinha de um corvo dourado real. Se a conseguisse, seria incrivelmente útil para Dourado. Além de Xiao Wu, Dourado era como um segundo animal de estimação para Lin Jin. Embora o galo fosse pouco confiável, em momentos cruciais, ele sempre mudava o jogo. Sem mencionar que o sangue de Dourado era um dos mais fortes entre suas bestas. Agora, com a chance de obter uma pena real, Lin Jin não poderia deixá-lo escapar. Concentrando-se, Lin Jin invocou nuvem portadora com sua psique. Usar feitiços aqui era arriscado, se não fosse cuidadoso, poderia ser pego. E, se isso acontecesse, enfrentaria novamente o terror do céu e da terra. No entanto, Lin Jin tinha um trunfo. Da última vez, o museu o ajudou a superar. Se fosse detectado, faria o mesmo novamente. Isso mostrava o quanto aquela pena era importante. Lin Jin até ponderou alternativas: capturar o corvo dourado vivo, arrancar mais penas ou obter uma amostra de sangue. Mas isso era sonhar acordado. O poder daquele corvo dourado superava qualquer besta ou monstro que Lin Jin já encontrara. Ele nem sabia o quão forte era. Uma coisa era certa, não era páreo para a criatura agora. Portanto, não podia agir imprudentemente. Ao lançar a nuvem portadora, Lin Jin liberou todo o potencial de sua psique. Um pedaço de nuvem no céu se condensou em um pequeno pássaro de nuvem, batendo asas para morder a pena. Enquanto o céu parecia calmo abaixo, ventos fortes sopravam nas 9 camadas, até na mais baixa. Lin Jin se esforçava para manter a forma do pássaro, evitando que se despedaçasse. O pássaro tinha um par de olhos espirituais, condensados por Lin Jin. Com isso, ele podia ver através deles. Foi assim que ele entrou indiretamente nos 9 céus. Embora estivesse apenas na camada mais baixa, dali, via que o reino realmente fazia jus ao nome. As nuvens eram maciças, e cada camada parecia uma vasta planície. Lin Jin conseguia ver picos de montanhas na camada mais baixa, imponentes. Ele até notou rastros de bestas raras. Um rugido estranho ecoou. Através de seu olho espiritual, Lin Jin viu um dragão esmeralda gigante com 4 patas voando. Era uma criatura rara, e sua aura superava facilmente a do velho dragão que ele conhecera. O mais assustador não era isso, mas a fera que o perseguia. Um monstro ainda maior, parecido com um peixe-gato enorme. Tinha um chifre de 100 pés e um corpo de 300 pés de comprimento. No instante seguinte, a criatura abriu a boca e arrancou uma das patas do dragão, engolindo-a inteira. Sangue jorrou na cena horripilante. Fim dos capítulos do 312 ao 314. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!